Olá pessoal, a nossa aula de hoje será sobre LDAP. Nós vamos entender o que é o LDAP, como ele funciona, quais são os objetivos dele, vamos entender o que são objetos, atributos, e vamos ver como é a instalação e a configuração na prática do serviço OpenLDAP. Então, o LDAP, ou Protocolo Leve de Acesso a Diretórios, é um protocolo e também um serviço que funciona baseado em cliente-servidor, quer dizer, nós temos um serviço que roda LDAP, e onde os clientes realizam acessos e autenticações desse serviço. Ele é orientado a mensagens, trabalha sobre a camada TCP, utilizando a porta 389 sem criptografia, ou a porta 636 através de criptografia. E ele é baseado num serviço diretório chamado X500, que foi o primeiro serviço diretório criado para se armazenar computadores, usuários, direitos, grupos, enfim, todas as informações necessárias para se realizar uma autenticação e controle de acesso à estrutura de uma rede. Então, o que é esse diretório? Esse diretório, ou essa definição, que foi primeiramente criado pelo protocolo X500, é uma base de dados como se fosse um banco de dados. A diferença é que um banco de dados relacional trabalha com, como o nome já diz, relacionamentos. Já um serviço diretório não, ele é hierárquico, onde as informações são armazenadas como se fosse numa árvore, uma estrutura em árvore, onde isso possibilita a ele trabalhar de forma muito mais rápida, porque a consulta se torna muito mais dinâmica a essas informações, o que torna então o controle de usuários, direitos e acessos muito mais rápidos. Para a gente entender então, o protocolo X500 foi criado baseado lá na estrutura do modelo OSI. Quer dizer, como se o X500 rodasse com OSI. Como a gente sabe que a estrutura OSI, ou o modelo OSI não é usado no dia a dia, nós hoje em dia também não trabalhamos mais com X500. Nós trabalhamos hoje então com o serviço LDAP, que é um protocolo de acesso a diretórios, como se fosse o DAP, só que é lightweight, quer dizer, ele é muito mais leve para realizar essa ação. Graficamente a gente pode entender melhor. Aqui está a estrutura do modelo OSI, onde se tinha então a ideia de se trabalhar com o DAP, mas na prática nós temos o LDAP funcionando na camada de aplicação sobre o modelo ou as camadas do TCP/IP. O LDAP, ou serviço de diretório, ele pode ser implementado através de um serviço. Na Microsoft nós trabalhamos com o serviço AD, o Active Directory, que roda em cima do sistema operacional Windows Server. Para a estrutura em Unix e Linux, nós trabalhamos com OpenLDAP, que é um serviço de diretório, assim como o AD, que realiza exatamente as mesmas funcionalidades de integração do serviço de autenticação de diferentes programas para centralizar o controle de acesso de usuários, grupos e direitos e outras informações na mesma base, numa base de diretório e não numa base de dados. Exemplo aqui, ó. Vocês fizeram na aula retrasada um controle de acesso com Apache, onde com Apache vocês criaram usuários e senhas para autenticação para acessar uma página. Em vez de criar um usuário e senha diretamente no Apache, nós poderíamos ter feito com que o Apache autenticasse esse usuário e essa senha por uma base de diretórios OpenLDAP. A mesma coisa a gente pode fazer com o serviço de e-mail, com Postfix, ou até mesmo com a estação do Windows. Tem uma estação Windows ou uma estação Linux que é autenticar um servidor. Esse servidor pode estar consultando uma base OpenLDAP para centralizar todas as informações de controle de acesso da rede. Como eu falei, o LDAP funciona numa estrutura em árvores, como nesse exemplo aqui, onde nós temos uma organização central, que tem a organização A, organização B. Cada uma dessas organizações tem unidades, por exemplo, pessoas e grupos. E abaixo dela nós temos realmente o usuário A, o usuário B, o grupo A e o grupo B, assim sucessivamente. Onde a gente poderia ter outros tipos de objetos e cada objeto com os seus devidos atributos, que é o que a gente vai ver adiante. Aqui um exemplo das classes de objetos pré-definidos. No protocolo LDAP, nós temos objetos pré-definidos. O que significa um objeto pré-definido? São objetos que possuem atributos já atribuídos a esse objeto. Por exemplo, o objeto person já possui esses atributos
atribuídos a ele. Então, quando nós criamos uma pessoa, nós podemos dizer que essa pessoa pode ter um telefone, pode ter uma senha e outras informações. E essa estrutura de classes de objetos da LDAP também funciona por herança. Eu posso dizer que essa pessoa faz parte de uma organização e tem também informações residenciais sobre ela, que por herança a gente consegue ler todas essas informações. Para entender um pouco melhor como funcionam os objetos na LDAP, vamos ver os seus atributos. Por exemplo, o atributo CN, ou a sigla CN, significa Common Name, quer dizer, o nome desse atributo, daquele objeto na rede. O país que ele faz parte, DC, Domain Component, voltando aqui, 2 slides. Então nós temos uma estrutura que inicia no Domain Component. Tenants com, quer dizer que essa é a nossa estrutura básica, onde abaixo nós temos o O. O que é O? Organization Name. Então, essa organização A e essa organização B, que abaixo dela nós temos unidades, né? Unit names dessa organização. Por exemplo, pessoas e grupos. Então, cada um dos atributos existentes no LDAP são pré-definidos e possuem siglas pré-definidas para essa estrutura. Vamos ver mais algumas informações sobre os atributos. Por exemplo, nós temos um objeto account. Esse objeto account possui os atributos user ID, description, organization unit name e assim por diante. Então, estes aqui são atributos pré-definidos para se criar um objeto do tipo account, quer dizer, uma conta na rede. Já o atributo user ID, ele já tem uma estrutura pré-definida também, onde diz que o tamanho máximo desse atributo é 256 caracteres. E ele possui uma OID, ou Object ID, quer dizer, é um número único que define que o User ID possui esse tamanho. Qualquer outro objeto que for trabalhar com o atributo User ID sabe que esse atributo tem uma definição definida por uma RFC que diz que o tamanho máximo dele é 256 caracteres. Essas pré-definições de objetos, classes de objetos, atributos e os tipos dos atributos são pré-definidos através de RFC para quê? Para que possibilite uma integração entre diferentes bases LDAP. Então, imagina que a organização A seja adquirida pela organização B. Se as duas utilizam uma estrutura de LDAP, elas vão conseguir conversar se trabalharem com objetos pré-definidos. Vamos pegar o exemplo do IFRS. Nós temos uma base LDAP em Porto Alegre, uma base de dados em Bento, uma base de dados em Birubá e assim por diante. Exatamente nesse momento, nós estamos realizando uma integração entre essas bases LDAP, centralizando todas as informações na reitoria. Essa centralização está ocorrendo de forma tranquila, porque cada um dos campos do IFRS trabalham com atributos pré-definidos em suas bases LDAP. Assim, a integração é tranquila porque não existe diferença entre atributos. Todos eles são já pré-definidos e possuem compatibilidades. Como eu coloquei aqui, nada impede que se criem novos atributos na base LDAP, alterando uma estrutura chamada de esquema. Manualmente, um administrador da rede pode entrar no esquema do LDAP e realizar alterações. Isso não é indicado, porque se tu realizar alteração nesse esquema, tu acaba criando uma pré-indisposição para uma futura integração com outras bases. Mas, se for necessário, é possível. Então, nós sabemos que possuímos uma estrutura de diretório, como se fosse uma base de dados, que é utilizada para autenticação de usuários, grupos, computadores, etc. Como que a gente importa e exporta informações entre uma base LDAP? Como a gente cria um novo usuário nessa base? Uma maneira de fazer isso é trabalhar com o formato LDIF, que é um formato de arquivo bem simples, no formato texto, que possui uma estrutura pré-definida, onde nós botamos o identificador único de um objeto e os atributos desse objeto logo abaixo. Como os atributos são pré-definidos, todas as bases de dados que utilizam a LDAP vão reconhecer esses atributos. Então, como eu disse, a gente trabalha com a LDIF para quê? Para importar e exportar informações do LDAP,
realizar uma alteração em massa. Eu quero, por exemplo, dizer que todo mundo que era do campus IFRS Porto Alegre agora é do campus IFRS Bento Gonçalves. Então a gente pode criar um arquivo texto, como se fosse um script, para realizar alterações nessa base LDAP. Então aqui um exemplo, nós temos o DN, que é o Distinguish Name, o que distingue um nome de outro. Esse aqui obrigatoriamente tem que ser um nome único na nossa estrutura, onde eu digo que o Common Name, Barbara Jensen, possui uma OU, Organization Unit Product Development, que está dentro da estrutura Airius.com. Então, aqui está o nome da nossa estrutura, aqui a unidade organizacional, onde a Barbara Jensen foi criada. E aqui abaixo nós temos os atributos definidos para esse objeto. Então, esse objeto é a Bárbara. Ela tem 3 nomes, 3 common names diferentes. Tem um UID, que é o User ID, como ela é identificada na rede, um telefone e uma descrição. Então, cada tipo de objeto pode ter N atributos atribuídos a ele. O que a gente pode fazer numa base de dados LDAP? Por exemplo, eu quero que meu Windows logue na rede com o usuário César. Então, eu configuro no meu Windows qual é o nome do servidor LDAP e faço uma pesquisa pelo usuário César, passando para esse servidor a minha informação, usuário e senha. Realizo uma comparação com a senha, caso dê correta comparação, eu autentico na rede. Então, basicamente, durante a utilização de uma base LDAP, isso é o mais utilizado. Eu faço uma pesquisa e uma comparação. Dando OK, eu libero o acesso ao usuário ou ao grupo, enfim, aquilo que a gente estiver utilizando. Também nessa base LDAP, nós podemos realizar operações de adição, apagar, modificar, e a partir do LDAP versão 3, a gente pode também realizar um rename, quer dizer, realizar a alteração de nome de informações do LDAP, que até a versão 2 dele era impossível. Nós éramos obrigados a apagar a informação errada e adicionar a nova informação. Além das operações de pergunta e atualização da base, nós temos também as operações de autenticação e controle, que é quando um computador realiza um bind, quer dizer, o computador realiza um bind no servidor, que autentica no serviço LDAP, e um bind quando ele termina a sessão com o servidor. Ou abandono quando o cliente não responde mais. Pensando na prática, no meu computador Windows quer autenticar o usuário César na rede. Então, o computador realiza um bind no servidor, depois realiza uma pesquisa sobre o usuário César, compara a senha, dando certo, o computador local autentica o usuário César na rede e depois realiza um bind, desfaz a conexão com o servidor LDAP. Aqui estão algumas ferramentas que vocês podem dar uma pesquisada sobre como funciona a interação com o serviço de LDAP através de linha de comando. Isso aqui é o slap-add para adicionar uma nova entrada na base, isso aqui para criar algum tipo de índice que seja utilizado para uma maior pesquisa. Por exemplo, eu faço uma pesquisa na base LDAP para saber quem são os alunos do curso de redes. E vamos supor que eu faça isso todo santo dia. Então, como vocês aprenderem um banco de dados, toda informação que tem índice, a pesquisa é mais rápida. Então, também na LDAP, vocês podem criar índices por determinadas informações. Eu quero criar um índice que me diga quais são os usuários do grupo redes. Isso transforma a pesquisa bem mais rápida. E essa ferramenta é bem interessante, sugiro que vocês testem ela, que é o Slapcat, que possibilita que vocês façam um dump da base de dados. O que é um dump? É fazer uma cópia de toda a base de dados que está no LDAP, toda a base de informações do diretório, para um arquivo texto. Então o Slapcat, cria um arquivo de um formato LDIF de toda a base de diretório do LDAP. Também outros comandos de pesquisa, como o LDAP Search, para apagar LDAP Delete, e LDAP Modify. Notem que, se começa por LDAP, a gente está realizando consulta ou alteração dentro da estrutura. Se começa por Slap, a gente está mudando alguma informação no serviço do LDAP. Porque o nome do serviço do LDAP é slapd. E LDAP, seguido por um nome, são comandos ou utilitários de linha de comando para alterar informações de dentro da base. Entendido como funciona o LDAP, vamos ver agora então como funciona o LDAP na prática no próximo vídeo. Até mais!